PDT. Olá, amigos e amigas. Eu estou aqui com meus companheiros e candidatos pelo Partido Democrático Trabalhista de Piracicaba. Em mais um programa, nós vamos trazer para vocês os detalhes do nosso projeto municipal de desenvolvimento. A pauta de hoje é a pauta número 2, é o segundo eixo estratégico para desenvolvermos Piracicaba. Nosso eixo de hoje aborda desenvolvimento humano, inclusão e assistência social. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Gelelli, candidata a prefeita de Piracicaba. Ao meu lado está o professor Thales. Boa tarde, professor Thales. Boa tarde, eu sou o Thales, professor número 12321. Boa tarde, Silmara Andrione. Boa tarde a todos. Meu nome é Silmara, sou assistente social e meu número é 12111. E ao meu lado, Pilon da Banca. Boa tarde, Carol, tudo bem? Eu sou o Pilon da Banca, sou comerciante, meu número é 12555. O programa de hoje é bem breve, mas é muito importante. São preciosos minutos que nós vamos trazer para vocês detalhes do nosso projeto municipal de desenvolvimento e seus 12 eixos estratégicos para desenvolvermos Piracicaba. É muito importante que você, caro amigo, cara amiga, acompanhe o nosso trabalho, porque esse trabalho vai definir os próximos 4 anos de Piracicaba. Professor Thales, sobre a pauta de hoje, desenvolvimento humano, você foi um dos redatores do projeto municipal de desenvolvimento. Muito obrigada pela sua participação na elaboração do projeto. O que é para você, qual é a importância deste tema, desenvolvimento humano? Bom, desenvolvimento humano, hoje, é a medida que a gente tem da qualidade de vida, das oportunidades que a população tem, tanto profissionalmente quanto economicamente. Ele que vai ditar o quão bem uma população vive em algum lugar. Obrigada, professor Thales. A gente já vai abordar um pouquinho com mais profundidade, só um minutinho. Silmara, você que é assistente social, fala um pouquinho para a gente sobre o nosso tema de hoje, desenvolvimento humano, inclusão e assistência social. Você ajudou a gente, Silmara, a elaborar este projeto, fez algumas adaptações de acordo com a sua experiência de vida. Conta um pouquinho para a gente do que você ajudou na redação e das suas propostas. Assim, de tudo que eu li, de tudo que eu já vivi como assistente social, o desenvolvimento humano ele tem que agregar todas as pessoas, incluir as pessoas que estão em vulnerabilidade social, as pessoas que têm dificuldade em acessar os serviços, os bens e serviços, que não pode ficar à margem da sociedade. Silmara, um detalhe importante, nós tratamos no nosso projeto sobre um cartão desenvolvido especificamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E neste cartão, esse cadastro único, mapearia todos os piracicabanos que usam os serviços da assistência social. Qual é a importância de um sistema integrado e deste cartão para mapear o cidadão piracicabano que usa os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social? O cartão, ele faz com que haja transparência no desenvolvimento dos projetos, na oferta dos projetos sociais, e evita que haja duplicidade nos atendimentos. E ele traz assim consigo um raio-x do município, um raio-x da área social do município. E cada piracicabano que utiliza a Secretaria de Desenvolvimento Social vai ter todos os dados disponibilizados dentro do seu cartão, né? Nesse cartão vai constar todos os atendimentos que cada pessoa usuária do serviço de assistência social participa. E onde utiliza, né? E onde utiliza, com certeza. Pilon da Banca, você tem uma experiência vasta no trabalho com pessoas em situação de rua. Você que atua, uma das suas atuações é nesta pauta. Conta para nós um pouquinho a sua visão sobre a inclusão, sobre o tratamento e o trabalho que Piracicaba pode desenvolver para as pessoas em situação de rua. Bom, eu posso contar um pouquinho da minha história para poder explicar melhor o que eu penso sobre inclusão de moradores de rua. Eu sou um comerciante da área central, um comércio familiar de quase 50 anos, e nesses 50 anos a gente convive
com essa situação, que é uma situação social. Com o surgimento da pandemia, isso só agravou, só aumentou. E o que eu penso dos moradores em situações de rua? Existem várias situações. Tem os moradores que nasceram em Piracicaba, que têm família em Piracicaba, que já são cadastrados há mais de 10 anos alguns, e que vivem nessa situação, acabam tendo alguns benefícios do município, acaba sendo inserido em algum programa, né? A maioria deles são usuários de álcool, né? E têm dificuldade de acesso a trabalho e a renda, porque não querem, outros porque realmente não tem nenhum trabalho da prefeitura. Mas há também outras situações por causa das cidades vizinhas, por exemplo, Limeira, que tem muito trabalho escravo, principalmente nas lavouras de laranja. A pessoa trabalha 6 meses, depois é mandada embora sem dinheiro, sem nada, acaba na rua, acaba vindo para Piracicaba, e chega aqui, ele perde todos os documentos porque é assaltado na madrugada, então fica sem documento, sem acesso a qualquer benefício, a qualquer programa da prefeitura, e acaba ficando na calçada, recebendo assistencialismo não, caridade religiosa, igreja católica, igreja evangélica, o pessoal que acaba dando comida, roupa, acaba dando comida em excesso e a comida fica jogada na rua, porque ele não tem geladeira para guardar. E o que eu penso de tudo isso? Que a prefeitura tem condições sim, a assistência social tem condições sim, de dar mais assistência, principalmente para que tirem eles da rua, principalmente na hora de dormir, né? Abrir os espaços para que essas pessoas possam dormir, tomar um banho, guardar as suas coisas. Existem a Casa da Passagem, tem o albergado, só que esses espaços eles impossibilitam que as pessoas entrem sobre efeito de alguma substância, seja ela álcool, seja ela alguma droga ilícita. Agora, é fato, e eu tenho como experiência nesses 8 anos que eu estou no comércio da família, de que a maioria, para aguentar ficar na rua, para conseguir dormir na rua, acaba usando de alguma substância, para poder suportar todo esse fardo, né? Então seria interessante os órgãos responsáveis debaterem e discutirem alguma lei, algum projeto, onde essas pessoas, independente da condição psicológica que ela se encontra, química que ela se encontra, que ela seja acolhida, mesmo que seja por uma noite, para que ela possa dormir, tomar um banho, se recuperar. É uma das formas que eu penso que é necessário se debater, porque apesar de ter casa de passagem, apesar de ter Centro Pop, o albergado, né, ter as próprias religiões terem as suas clínicas, as suas casas de repouso e tal, mas nenhuma aceita com ele alcoolizado ou ele drogado. Mas se você parar para pensar um pouquinho, ou imaginar como é viver na rua, sem substância nenhuma na cabeça, eu acho que fica meio difícil. Então talvez seria interessante a gente olhar esse outro lado do morador de rua que é negligenciado. A inclusão, para nós trabalhistas, nós que nos consideramos humanistas, ela passa por uma coisa muito simples. A gente não pode perder nenhuma vida, a gente não pode perder nenhum ser humano. O Pilon, que está aqui com a gente, ele tem um trabalho que ele se aproxima muito das pessoas em situação de rua. Ele conhece a história, ele vê histórias dramáticas e ele vê que muitas pessoas estão em situação de rua por falta de opção. Muitas não escolheram essa situação. Nosso trabalho nosso projeto de governo passou por resgatar as pessoas em situação de rua, mas oferecer para elas um trabalho, uma renda, um resgate, uma valorização. O trabalho dignifica o homem. E a gente viu experiências muito bem sucedidas em prefeituras por todo o Brasil, prefeitos que conseguiram fazer um trabalho bacana, resgatar as pessoas que estavam, muitas inclusive, com uma dependência de crack, uma dependência muito forte de crack. Criou-se um programa social, deu-se a habilidade, o trabalho para essas pessoas em situação de rua. E isso é um programa, meus amigos, que o executivo ele pode disponibilizar na cidade. Nós somos humanistas, né? Nós somos, independente da religião, um dos ícones do progressismo atual é o Papa Francisco, e ele é muito claro quando ele fala desse tipo de situação.
Pilon, ele tratou sobre pessoas em situação de rua e a gente sempre fala, não adianta dar um prato de comida e oferecer um abrigo transitório, uma noite provisória. É preciso oferecer dignidade, um programa que você resgata, tira da rua, prepara profissionalmente. A gente vai falar um pouquinho agora com vocês sobre a situação das calçadas, a situação da acessibilidade de Piracicaba. Isso vai abordar, Thales, uma etapa do nosso projeto que você elaborou. A etapa da mobilidade urbana. Você ajudou a gente a elaborar sobre isso. Os ônibus hoje da cidade de Piracicaba, eles estão satisfatórios para as pessoas que precisam, para idosos, para gestantes, para portadores de alguma deficiência. Esses ônibus, eles oferecem para as pessoas que têm essas necessidades especiais o conforto, o amparo que eles necessitam. E eu vou um pouquinho além, Pilon. Você que está na calçada do centro de Piracicaba, as calçadas, elas são satisfatórias para mães com seus carrinhos, para idosos, para os portadores de deficiência. Vamos fazer uma rodada de bate-papo, começando pelo professor Thales, professor de Geografia. Bom, primeiro de tudo, em relação aos ônibus de Piracicaba, a gente sabe que a situação está meio complicada. A gente tem tido problemas aí com a empresa que assumiu a concessão dos ônibus da cidade. A gente não tem ônibus suficientes. A média dos anos, da idade dos ônibus é alta. Se não me engano, são 8 anos em média. Eles não estão dando conta nem de atender a população geral, quanto mais oferecer um serviço acessível. E o meio de transporte é um direito básico. Sem o transporte, você não tem acesso aos seus outros direitos. O que acaba acontecendo, então, é que boa parte das pessoas da cidade, principalmente aquelas que moram nos bairros mais afastados, elas estão sendo excluídas da vivência na cidade de Piracicaba. Pessoas normais, pessoas sem nenhuma dificuldade. As pessoas com mobilidade reduzida, então, mais ainda. Essa situação precisa ser remediada para que todos os cidadãos de Piracicaba tenham acesso às estruturas da cidade. Obrigada, professor Thales. Pilon, é com você. Fala com a gente, fala um pouquinho para os nossos internautas, nossos seguidores, sobre a situação das calçadas de Piracicaba. Bom, eu vou começar pela área do meu trabalho, a área comercial, na área central, né? As calçadas não são padronizadas, não tem sinalização para cego, não tem guia rebaixada para cadeirante, muita rua. Então o idoso, se ele quiser transitar pela área central para fazer a sua compra, ele tem que atravessar muitas faixas, e isso eu acho que é uma insegurança para pessoas de acima de 60, 70 anos que têm dificuldade no caminhar, que às vezes está sozinho, não tem alguém acompanhando, você ter que ficar olhando para os dois lados para poder atravessar uma rua, às vezes segurando sacola. Eu acho que ocorreu um perigo muito grande. Né? As calçadas, como já falei, não são padronizadas. A responsabilidade, uma hora é da prefeitura, uma hora é do próprio comerciante. Então cada um faz o que acha que é interessante. Em alguns espaços da calçada não é o tamanho necessário para que possa transitar uma indo, outra vindo, né? Só passa uma, duas pessoas. Nós não temos também, em relação ao cão-guia, porque se você tiver um cão-guia para poder andar no centro da cidade, você não tem local nenhum para andar com o seu cachorro ou ele te levar onde você precisa. Né? Isso pensando na área central. Se a gente levar para a área dos bairros, ainda a coisa é pior. Né? Tem bairros que não tem calçada. Se tem calçada, é feita pelo próprio morador, ela não tem também nenhuma sinalização. Né? E não tem padronização, e nos bairros se preocupa menos ainda com calçada, porque as pessoas estão ali morando mesmo, já estão acostumadas a transitar do jeito que estão, acaba ficando. Daria muito para se pensar num planejamento onde as calçadas fossem padronizadas e de responsabilidade do órgão público mesmo, né? Para que tudo seja padrão. Posso? É interessante também que nos bairros de Piracicaba, o pedestre, ele não tem preferência na calçada. É só você ver as subidas, as descidas, né? A calçada é feita para que o veículo entre suavemente na garagem. Mas tem degraus, e tem subidas, e tem rampas muito inclinadas, principalmente na subida e na descida.
o que impede as pessoas com alguma dificuldade de andar na calçada. E em Piracicaba a gente vê, não é raro, cadeirantes tendo que andar na rua e não na calçada. Essa não é uma situação aceitável. Eu também também gostaria de falar dessa questão da mobilidade. Os bairros mais antigos, eles também são bem prejudicados com relação às calçadas, as vias de pedestres. Eu posso falar do meu bairro onde eu moro, que é o Jardim Primavera. Então, a entrada do meu bairro, ela não dá acesso para as pessoas pedestres. Então, é uma confluência de vias toda desorganizada, e para atravessar aquele pedaço a pé, nós que moramos lá, vamos fazer uma caminhada, é muito difícil, porque é um local, uma rotatória, que vem carros da pista, que vem da estrada de Rio Claro, vem do centro, vem do bairro, e são vários semáforos. A faixa de pedestre ela não é respeitada. E as calçadas são pequenas, são árvores, não cabe árvores naquele espaço de calçada. Então, nós andamos muito na rua, no bairro. Então, nós podemos dizer que a situação do transporte coletivo, do transporte público, não favorece a intenção do piracicabano de utilizá-lo. Da mesma maneira, alguns estudiosos de calçadas, eles nos dizem que o espaço de calçada do transeunte deve ser de no mínimo 1,20 m. Então nós temos afetados hoje, vou dar algum exemplo para as pessoas que estão acompanhando a gente. Bem na esquina da Agronomia há uma casa tomada pelo mato, tem um posto de gasolina em frente à Exalc e na esquina de cima tem uma calçada tomada pelo mato. Ali perto, um bairro nobre, em frente à antiga boate Mr. Dandy, tem um posto de gasolina. Não há calçada na Saldanha Marinho. E um outro escândalo é a Avenida Dr. Paulo de Moraes. Se você desce para fazer caminhada aos domingos e precisa descer a Dr. Paulo, você percebe o calçamento, as calçadas totalmente desniveladas, em degraus, algumas com rampas, algumas com lombadas e algumas completamente destruídas. Então nós ousamos dizer que Piracicaba não favorece, não estimula as pessoas, os seus piracicabanos, a circularem pelas calçadas, sejam idosos, sejam mães com carrinhos de bebê, sejam portadores de alguma deficiência e até mesmo pessoas que não são idosas, não são portadores de nenhuma deficiência, não estão com um carrinho de bebê. Conheço e tenho registro de amigos que torceram os pés nessas calçadas. A padronização da calçada é essencial para a harmonia e para a circulação de Piracicaba, assim como a regularidade e um transporte coletivo público decente. Pilon, eu quero falar com você e com a Silmara, eu acho que eu vou especificamente para a Silmara. Silmara, fala para nós o seguinte: nós conhecemos muitos bairros que estão nascendo um pouco afastados do centro. E estes bairros não favorecem a inclusão. Por quê? O que nós temos nesses bairros? Alguns, hoje eu visitei um deles, não possui ônibus circulando dentro do bairro. Outros, a escola é muito afastada. Outros, os postos de saúde são afastados e superlotados porque já estão sobrecarregados com atendimento de outros bairros. O quanto é importante o planejamento de uma cidade para a inclusão de todos os piracicabanos e acesso de todos os piracicabanos em todos os aparelhos que Piracicaba precisa disponibilizar? É muito importante esse planejamento. Eu conheço o Vida Nova, que é um condomínio que foi construído bem distante, lá na frente. Eu conheço porque eu tenho pessoas conhecidas que moram lá, inclusive parentes. E foi com criança morar lá, sem creche, sem escola, sem um posto de saúde funcionando. Isso não favorece a inclusão? Nem um pouquinho. Então, a dificuldade que a pessoa tem de vir para o trabalho, de ter um local para levar a criança, que não é lá perto do bairro, é muito distante. E a questão do ônibus também, dos horários de ônibus. O comércio, não tem acesso a um comércio
não tem acesso a nenhum serviço. Agora está implantando, com a pandemia não pôde inaugurar, eu vi, só que eles foram morar lá muito antes de construir uma escola, uma creche, uma UBS. Então é muito importante que haja um planejamento e que... Para dar acesso a tudo que o piracicabano precisa, né? Tem que ter fim essa forma de construir moradias muito distante de tudo. Essa prática acho que tem que ter fim. Professor Tales, você e o Pilon fizeram os estudos sobre mobilidade urbana. Eu vou falar com você um pouquinho sobre o trânsito de Piracicaba, a circulação. Eu sei porque eu conversei com pessoas muito ligadas nessa pauta e a situação emergencial. Nós temos hoje um novo regulamento, um decreto federal que proíbe concurso público, proíbe a contratação de novos servidores. Mas é urgente, Piracicaba não tem um engenheiro de tráfego. E há algumas modalidades específicas, há maneiras de se contratar de maneira emergencial um engenheiro de tráfego. Fala pra gente um pouquinho. Quando você estudou a mobilidade urbana de Piracicaba, a gente sabe o número exacerbado de veículos particulares que circulam. Uma das propostas nossa seria um corredor de ônibus, semáforos inteligentes. Como que você define, o que você acha de interessante a gente aplicar em Piracicaba para melhorar a mobilidade urbana? Olha, basicamente a gente trabalha com a ideia de matriz de transportes, que é o conjunto de meios de transporte usado pela população. E a principal ideia é trabalhar com uma matriz diversificada. A gente tem vários meios de transporte disponíveis para a população fazer um determinado trajeto. Por quê? Se algum desses meios de transporte falha, os outros compensam. A gente viu isso durante a greve dos caminhoneiros. Estava deixando de chegar combustível. Então, boa parte da frota de carros não conseguia circular. Mas as pessoas tinham uma variação aí no tipo de combustível. As pessoas tinham carro a gás, estavam circulando normalmente. As pessoas que usavam bicicleta estavam circulando normalmente. Então, a gente precisa diversificar no máximo a matriz de transportes, com ônibus, com o próprio carro, as bicicletas, calçadas bem construídas, padronizadas, seguras. Para quê? Para dar essa opção para o cidadão. E aí, caso haja qualquer problema, vai haver uma opção para ele realizar seu deslocamento, chegar no seu destino, no seu trabalho, no seu estudo, fazer suas compras. E aí, não só a vida do cidadão melhora, como também a economia prospera, porque sem as pessoas saírem do lugar, a economia diminui muito, como a gente viu agora durante a pandemia. O Pilon da banca, ele usa assiduamente as bicicletas como meio de transporte. Eu fui muito abordada, Pilon, sobre a utilização de bicicletas em Piracicaba. É um tema, Pilon, um pouco espinhoso para algumas pessoas, e eu vou dizer por quê. Alguns críticos das bicicletas, eles dizem: ah, mas espera aí, a gente é muito íngreme. Ah, mas espera aí, a gente tem um calor muito intenso. Porém, Pilon, eu vou dizer para você o seguinte, estou acompanhando experiências, inclusive internacionais, Pilon, e eu vi que Lisboa é uma cidade que no verão também, um verão muito intenso, e também com muitas ladeiras, bastante íngreme. E eu vi que o governo federal ele fez uma proposta muito interessante, ele ajudou a subsidiar, financiar a aquisição de bicicletas. Pilon, vocês conseguiram fazer um estudo sobre o trajeto de ciclovia em Piracicaba? Inicialmente, nós começaríamos por algum trecho para favorecer, para tentar fazer com que nós tivéssemos transportes alternativos, como bem lembrou o professor Tales? Sim. Eu, professor Tales, principalmente o professor Tales, ele mapeou um local, uma região da cidade, né, próximo a Exalc, onde tem vários serviços públicos, porque a ideia do transporte, que é um direito do cidadão, é levar você até outros direitos. Então, como a ideia da bicicleta para muitas pessoas ainda é uma coisa estranha, porque tem muita subida, mas se você perguntar para quem pedala, para ele pouco importa se é subida ou se é descida, ele já pedala. Se você perguntar para quem pedala se está calor, ele já está acostumado. Quem realmente fala um pouco mal da bicicleta porque não a utiliza. Então, se você pensar como o próprio Tales pensou,
num espaço da cidade, numa região da cidade onde você encontra escola, hospital, delegacia, próximos, para que você possa fazer uma via, uma ciclovia, ligando esses espaços, isso seria um modelo para que a população começasse a entender como funciona a ciclovia, o que representa a ciclovia, não só para a cidade, mas como para o próprio cidadão. Pilon, e você acredita que o Poder Executivo ele pode estimular o uso de bicicletas de qual maneira? Com certeza, como essa que você me disse de Portugal, a Prefeitura pode estar incentivando a compra de bicicletas, a Prefeitura pode estar incentivando a atividade ciclística com competições, né? Um exemplo, competição de bicicleta em Piracicaba, vai ter um passeio, ou passeios, como queira também, né? Fomentando a própria indústria da bicicleta, né? Favorecendo que venha uma indústria para Piracicaba por produzir bicicleta e baratear o custo, para facilitar para os moradores. É importante olhar também que Piracicaba tem uma ciclovia que está funcionando, na Avenida Renato Wagner. Só que tem um problema, essa ciclovia ela é para lazer. A gente sabe que muitas pessoas usam a bicicleta para ir para a escola, para ir para o trabalho, para aumentar esse público, ou então para tornar esses trajetos mais seguros, a gente precisa começar a fazer ciclovias pela cidade que sejam seguras e que conectem vários pontos de interesse. Claro, não dá para fazer tudo de uma vez na cidade inteira. Então, pegar alguns pontos de interesse, ligar eles, dar segurança para as pessoas circularem. E aí, com o aumento do público circulando, levar esse serviço também para as outras áreas da cidade, começando com um teste. Uma das coisas que nós abordamos no nosso projeto são as cidades inteligentes, cidades em 15 minutos. Os seus bairros serão desenhados de uma tal maneira, nós pretendemos planejar e tentar a médio e longo prazo fazer com que o cidadão tenha os serviços que ele precisa dentro do seu próprio bairro. Um exemplo disso significa que a gente vai criar 4 subprefeituras. O que significa isso, Carol? Significa que as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste terão as suas subprefeituras com os serviços que a região necessita. Nós ouviremos a população vai definir para a gente quais os serviços que a subprefeitura vai atender, e isso vai facilitar com que, por exemplo, um piracicabano que mora no SECAP não precise passar por toda a cidade para buscar um atendimento aqui na prefeitura. Isso vai ser muito importante para aliviar o estresse, estresse do motorista, a emissão de gases poluentes. Isso vai ser muito importante para melhorar a mobilidade urbana de Piracicaba, e essa proposta é complementada por outras coisas, como por exemplo, por que a gente tem uma unidade do SAMU central, sendo que se há uma ocorrência em Santa Terezinha, demora-se muito para a ambulância do SAMU chegar em Santa Terezinha. Então, por que, se hoje nós temos 4 ambulâncias do SAMU, nós não disponibilizarmos 2 por região? 2 no Norte, 2 no Sul, 2 no Leste e 2 no Oeste. Isso é muito importante também a gente frisar. Isso também significa a inclusão, significa levar até o cidadão o que nós temos para oferecer, sem esquecer o esporte, atividades culturais nos bairros. Isso está tudo muito bem discriminado no nosso projeto municipal de desenvolvimento. Silmara, você, que é assistente social, fez um raio-x da Secretaria de Desenvolvimento Social de Piracicaba. Você gostaria de fazer algum complemento? Faltou dizer algo sobre algum assunto? Eu gostaria de falar um pouquinho do caso dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua. Como o Pilon falou muito bem, que ele conhece de perto, e eu também já trabalhei com moradores de rua há muitos anos atrás, e é muito importante que os órgãos que atendem essa população, eles tenham recursos humanos adequados. É muito importante terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogos,
que faça um trabalho com essas pessoas de resgate de cidadania, de dignidade. A questão que ele falou, que essas pessoas são envolvidas com drogas, álcool e drogas e outras drogas, e existe o CAPS álcool e droga. E eu li nos programas da Secretaria de Assistência Social que tem um trabalho junto, o que esses moradores de rua são levados para o atendimento lá no CAPS, nesse órgão, que fica num bairro que eu não vou me lembrar agora. Mas a política de atendimento álcool e droga, os profissionais do CAPS, eles podem sair, se deslocar para onde estão alguns pacientes. No caso, eu li que tem muita dificuldade de esses pacientes irem até o CAPS. Então, o mais coerente é que a equipe vá até onde esses pacientes estão, essas pessoas estão. Tá? Então, eu quero frisar a importância da equipe, eu quero valorizar a equipe que trabalha nos CAPs e a equipe que trabalha com moradores de ruas. Tem que ter equipe qualificada, especializada na questão do atendimento do morador de rua, da pessoa em situação de rua. Um detalhe que é importante a gente abordar com vocês, internautas que estão acompanhando a gente, ouvi relatos, eu consultei alguns profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e eles me relataram algumas situações que precisam ser urgentemente revistas. Uma delas é que o quadro de servidores concursados de assistentes sociais, Silmara, não corresponde à necessidade do município. Nós sabemos que a lei federal proíbe a contratação. Algo precisa ser feito, talvez um contrato, um concurso e um contrato emergencial por um tempo limitado, porque alguns aparelhos estão descobertos de assistência social. E até sugerir, não seria bacana colocar uma assistente social dentro da ENDAP? Ah, Carol, seria. E um complemento, além do quadro estar defasado e não correspondendo à necessidade, e uma situação emergencial precisa ser feita, não dá mais para continuar dessa maneira. Outra situação importante é que os espaços utilizados pela secretaria, como o albergue, como o centro POP, apresentam graves problemas estruturais. Precisam passar urgentes por reformas. Servidoras municipais se acidentaram em assoalhos, em tetos, há rachaduras. Assim, nós já sabemos a situação psicológica de uma pessoa que está em situação de rua. Quando ela procura um auxílio do Estado, um auxílio do município, ela ainda se encontra ainda mais fragilizada, porque o ambiente que ela encontra é inóspito, é inadequado. Gostaria de agradecer por terem me convidado para essa live, eu fico muito feliz de estar aqui. Gostaria de deixar claro que a gente está lutando por uma Piracicaba melhor. Professor Thales, 12321. Sim, eu quero agradecer por essa oportunidade de participar dessa live. E eu sou candidata a vereadora, meu número é 12111 e eu sou moradora do Jardim Primavera. Toda a minha região conte comigo. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Dia 15 de novembro, não esquece, é 12555, Pilão da Banca. Esse é firmeza. Obrigada a todos os internautas que acompanharam mais um programa nosso do Projeto Municipal de Desenvolvimento, o Eixo número 2.